Hoje nós se encontramos aqui na nossa primeira videoaula. E nessa primeira videoaula aí, como todo mundo sabe, esse é o canal chamado de Cláudia Pinheiro, Anatomia e Fisiologia em Ação. Nessas videoaulas vocês vão ver que anatomia e fisiologia não se separam. E é bem interessante isso. Sabe por quê? Primeira coisa, vocês têm que saber o que é anatomia e o que é fisiologia por conceito. Ambos são ciência. Mas e a anatomia? O que quer dizer anatomia? A anatomia é aquela ciência que estuda a estrutura do corpo, bem como as suas correlações. Já a fisiologia, ela estuda as funções, mas não tem como separar uma coisa da outra. Vamos pensar o seguinte, os ossos do crânio. Pois bem, frontal, occipital, temporal, os ossos que formam o crânio. Eles vão se juntar de uma maneira bem rígida, para quê? Para conseguir sustentar e proteger o encéfalo. Agora, vamos pensar já nos ossos dos dedos. Bem, a ligação é bem frouxa, né? Já não é rígida como a do crânio. Por que isso? Para permitir os movimentos. Vocês estão vendo só? Como a anatomia e a fisiologia não tem como separar. Então, nessas videoaulas, vocês vão acompanhar as estruturas que fazem parte do corpo humano. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Voltando agora aqui para o estúdio de gravação, vamos lá ver como é que o corpo humano é formado. Se vocês querem comparar de maneira bem simples como o corpo humano é formado, pensem em um livro. Pensaram? Como é organizado um livro? Simples. O livro ele tem uma série de capítulos. Tá, mas e que mais? Ele é constituído por parágrafos, por palavras, sim, e por letras. Agora, vamos colocar isso dentro do nosso corpo humano. Quem seria o nosso alfabeto? As letras como C, H, S. O que significa isso para você aí de casa? C, carbono. S, enxofre. Então, nós também temos um alfabeto. E esse alfabeto é chamado tabela periódica. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que constitui o corpo humano seria os átomos. Então, vamos lá. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que por sinal são os elementos químicos mais encontrados no corpo humano. Dos elementos químicos que nós temos, 96% são desses daqui. Aí então nós temos os átomos. Então você aí de casa que está acompanhando com um caderno, uma caneta, já vai anotando aí. Isso torna bem mais fácil aí para o seu aprendizado. Então aqui nós temos os átomos. Esses átomos, eles vão se juntar e vão formar aí uma sílaba, como ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, e assim por diante. Ainda não está fazendo sentido para vocês, né? Mas já vai fazer sentido. Então, eles vão se juntar em ligações químicas, formando, por exemplo, uma molécula. Mas que molécula tão especial aí para vocês? Nós temos aquela molécula que é o material genético, aquele que é passado de geração em geração. Quem seria? Ácido desoxirribonucleico, também conhecido como DNA. Então, dessa primeira estrutura aqui, nós vamos surgir lá para uma segunda estrutura, aonde eu tenho a molécula de DNA, né? Então, aqui eu tenho o DNA, uma molécula, tá lá, então a molécula de DNA. Essa molécula aí de DNA, né? Vamos lá, colocar as ligações lá entre eles, né? Enfim. Aí, no caso, nós temos a molécula ácido desoxirribonucleico, que é passada de geração em geração.
Vamos começar agora a fazer sentido. Assim como que faz sentido para a linguagem e a palavra, para nós, a unidade mínima que constitui o corpo humano é chamada de célula. Então, a unidade fundamental para o nosso organismo, que faz sentido, é a nossa célula. Vamos lá então. Vou colocar como exemplo aqui para vocês uma célula muscular lisa. Vou mudar aqui. Então, nós vamos entrar agora no nível celular. Então, aqui seria a célula muscular lisa. Então, tá lá, célula muscular lisa, que por sinal é uma das menores células encontradas. Mas também tem células epiteliais, existem as células nervosas, enfim. Agora, assim como as palavras, para fazerem mais sentido ainda, formam uma frase. Por exemplo, eu tenho boneca bonita, a boneca é bonita. Eu também formo aqui uma frase. E essa nossa frase vai constituir um tecido. Então, já que eu estou falando de uma célula muscular, um conjunto de células musculares forma um tecido muscular. Na verdade, nós temos 4 tipos de tecidos. Nós temos o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso e também nós temos aí, por fim, além do tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso, o tecido conjuntivo. Para identificar um tecido epitelial, por exemplo, é aquele que reveste o nosso corpo, tanto externamente, um exemplo aqui a pele, a epiderme, né? Como também as estruturas internas ocas ou as cavidades, enfim. Essas células são justapostas, uma do ladinho da outra. Já o tecido muscular é constituído por células musculares. Essas células são de contração, elas são capazes de se contrair. O tecido nervoso é formado por células nervosas, também conhecido como neurônio. O neurônio é capaz de comunicar um órgão com outro órgão à distância, através aí de impulsos elétricos, ou também conhecido como impulso nervoso. O último tecido é o tecido conjuntivo. Esse tecido é um tecido de preenchimento, onde há uma abundância de matriz extracelular entre as suas células que o constituem. Um exemplo de tecido conjuntivo é o sangue, também é conhecido como plasma sanguíneo, certo? Que é um tecido conjuntivo líquido. É lógico que nós temos uma série de outros tipos de tecido conjuntivo, mas aí ele também pode ser líquido, ok? Agora, quando eu tenho um conjunto de tecidos, eu posso formar um órgão. Por exemplo, o estômago. Então, aqui, um conjunto, eu formo lá um órgão, que nesse caso aí eu posso formar um estômago, né? Na verdade, é um conjunto de tecidos. Por exemplo, só do lado de fora, na parte externa do estômago, esses 2 tipos de tecido, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, que forma aí uma túnica serosa. Essa túnica aí, ela vai evitar o atrito entre o estômago com o outro órgão quando ele estiver se movimentando. Mas internamente, para fazer o peristaltismo dentro do estômago, existe tecido muscular liso. E aí, então, também a parte mais interna, constituída por um tecido mucoso. Esse tecido mucoso, ele é responsável pela proteção do estômago, quanto aí às substâncias, né, corrosivas presentes nesse espaço. Agora, um conjunto de órgãos, eu formo um sistema. Por exemplo, sistema digestório, onde eu tenho a presença da boca, faringe, esôfago, estômago, dos intestinos, bem como aí glândulas salivares, fígado, pâncreas, enfim. Ok? Então daqui eu vou formar
aí, então, nesse nível sistêmico, né, através de vários sistemas, como o sistema endócrino, sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário, sistema genital, e essa série de sistemas forma, então, um organismo. Nós. Ok? Então essa foi a primeira videoaula, para vocês verem como é formado o corpo humano. Agora na nossa segunda videoaula nós começaremos dos átomos. Como ele é agrupado, como é que eles se juntam para formar ligações e dessas ligações formar moléculas. E vocês vão ver que os átomos dificilmente vocês vão encontrar sozinhos, mas vocês vão encontrar eles, sim, agrupados com outros átomos. E vocês vão ver também que nem todos os elementos químicos são pertencentes aí ao mesmo átomo. Podem ser diferentes, ok? Então, lá na próxima videoaula nós vamos ver tudo isso. Se vocês gostaram dessa videoaula introdutória, não esqueçam, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!